Paz do Senhor, um bom dia para todos, irmãos. Eu vim trazer nesta manhã um versículo da palavra do Senhor que se encontra aqui em Mateus, capítulo 14, do versículo 25 ao 31, que diz assim: Na quarta vigília da noite foi Jesus ter com ele, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhes Pedro, disse: És tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas? E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submerger, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus estendeu a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que desviar-te? Glórias a Deus. Vemos esse versículo maravilhoso, palavra do Senhor aqui, onde Pedro conseguiu andar sobre as águas. Nós vemos que aquele que tem fé e olha para Jesus, ele consegue enfrentar os medos. Ele consegue vencer diante das adversidades da vida, diante dos problemas, porque todos nós passamos por luta, todos nós passamos por problemas, ninguém é imune. Nós vemos que muitas pessoas contam maravilhosos testemunhos e outros não contam, mas ele está ali com seus problemas também, que todos nós passamos por luta, nós passamos por adversidade, cada um tem sua luta inferior, tem sua luta interior. E Deus está sabendo de todas as coisas. Deus está vendo cada momento, cada segundo da sua vida, da minha vida. Mas tem muitos que deixam de olhar para Jesus. Nós sabemos que nesse tempo que nós estamos vivendo, um momento de pandemia, esse momento que está tirando o sono de muitos, e é só aparecendo problema, muitas vezes aparece uma coisa e outra, e as pessoas se continuam atemorizadas, as pessoas veem um terremoto, o que está passando, o que nós vemos na televisão, nas internet, de ontem para cá, de muitos inundações, vendavais para outros lugares por aí. São tudo uma coisa causada pela natureza. Mas é nesse momento que as pessoas se achegam mais a Deus e pedem por misericórdia. E não é só no dia de hoje, é qualquer tempo, é qualquer momento que nós viemos passar por dificuldade, por um momento de aperto, nós clamamos pelas misericórdias do Senhor. Muitas vezes nós estamos no bem bom e as pessoas esquecem de Jesus, esquecem de Deus. Mas no momento que ele se vê que está em dificuldade, em terror, aí pede pela misericórdia de Deus. Mas nós sabemos que aquele que está firmado no Senhor, aquele que está olhando para Jesus, ele continua firme. Ele continua de pé. Mas no dia de hoje tem muitas pessoas que tiram os olhos de Jesus. E nós sabemos que quem tira os olhos de Jesus se afunda. Como Pedro se afundou, aquele que tira os olhos de Jesus se afunda. Esse é um tema de hoje, que não viemos tirar os olhos de Jesus. Por mais que a luta venha, por mais que a adversidade venha sobre as nossas vidas, por mais pelo momento que estamos passando, não tiramos os olhos do Senhor,
Muitas vezes você é caluniado, muitas vezes você se sente humilhado por alguém ou por algumas pessoas. Às vezes vem as fofocas, às vezes vem a luta. E se você tirar os olhos de Jesus, você cai. Porque todos nós somos sujeitos a passar por tudo isso. Porque Jesus deixou na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque muitas vezes vem os levantes, vem as falsidades, vem tudo isso contra nossas vidas. Mas isso é para que venha nos deixar mais fortalecidos no Senhor. Porque nós sabemos que a humanidade, ela não age segundo o Senhor. Mas nós sabemos que aquele que tem a fé no Senhor Jesus, aquele que está com os olhos fixos no Senhor, ele permanece em pé, ele permanece inabalável. Por mais que ele se sinta fraco, às vezes, porque nós somos seres humanos. Nós temos as nossas fraquezas, nós temos as nossas tristezas, nós temos os nossos problemas. Mas se você está firmado no Senhor Jesus, com certeza você será um vencedor. Não deixe de olhar para Jesus, por mais que venham as falhas, por mais que venham as fraquezas, para nos tirar nossos olhos de Deus. Tudo isso vem para querer tirar os olhos de Deus. Como Pedro fez aqui. Ele caminhou até um pouco, mas quando ele começou a se admirar que estava andando pelas águas, que se nós for olhar pelo olho humano, nós deixamos de olhar para Jesus. E foi aí que Pedro se afundou. Que você não venha fazer como Pedro. E Jesus, ela disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque Pedro duvidou. Que não viemos duvidar. Por mais que seja difícil o momento, por mais que seja temeroso, por mais que venha a dificuldade, as lutas contra a sua vida, não tire os olhos de Jesus. Não tire os olhos de Jesus. Por mais que venham os levantes, por mais que venham os falatórios, isso não é coisa para fazer você tirar os olhos de Jesus. Isso não é coisa para você parar porque alguém falou de você, porque alguém levou e trouxe algo que te ofendeste. Mas não é momento de parar, porque as enfermidades estão se assolando, as coisas estão acontecendo. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Isso tudo Jesus deixou escrito, porque tudo isso irá vir, porque são sinais. E nós sabemos que o nosso maior inimigo, ele está ao redor, a querendo nos tragar, a fazer nós parar, a fazer deixar de olhar para Jesus, para que nós viemos dar lugar às nossas fraquezas, para que nós viemos dar lugar à nossa vontade, mas que nós viemos deixar de olhar para o nosso eu, e nós viemos deixar de olhar para nossas fraquezas, que nós viemos deixar de olhar para as circunstâncias, que nós viemos deixar de olhar para essa pandemia que está aí se havendo, que nós viemos deixar de olhar para as dificuldades, que nós viemos se firmar, se fortalecer, nos achegar mais a Deus, pedir as misericórdias dele e nos buscar cada vez mais do Senhor, buscar cada vez mais fortalecimento do Senhor, mas que nós não viemos tirar os olhos de Jesus, pois quem tira os olhos de Jesus se afunda, e que nós não viemos se afundar, mas que nós viemos estar com nossos olhos fixos no Senhor, que com certeza nós seremos mais que vencedor, porque ainda há esperança para nossas vidas, tudo vai voltar ao normal. Um dia desse, essa semana ainda, eu sonhei um sonho, que eu via como se fosse um pregador, mas de um momento eu via no telão. E eu não me lembro bem da outra frase que essa pessoa dizia. Que ainda há esperança. 2 vezes essa pessoa falava. Ainda há esperança. Ainda há esperança. Continua com seus olhos fixos no Senhor. Deus abençoe cada um que irá ouvir esta palavra, em nome de Jesus.